Hey, Fidelity. What's it cost to invest with the Fidelity app? Start with as little as $1 with no account fees or trade commissions on U.S. stocks and ETFs. That's music to my ears. I can only talk. Investing involves risk, including risk of loss. Zero account fees apply to retail brokerage accounts only. Sell order assessment fee not included. A limited number of ETFs are subject to a transaction-based service fee of $100. See full list at fidelity.com/commissions. Fidelity Brokerage Services, LLC, member NYSE, SIPC. Did my card go through? Oh no. Your small business depends on its internet. So switch to Verizon Business. And you could get LTE business internet starting at $39 a month when paired with select business mobile plans. That's unlimited data for unlimited business. There we go. Get the internet you need at the price you want. Verizon Business. Starting price for LTE business internet, 25 megabits per second, unlimited data plan with select Verizon Business smartphone plan savings. Terms apply. Olá! Se você curte este podcast e você quer apoiar a gente, fazer com que o algoritmo entenda que nós somos relevantes, que nós precisamos chegar em mais pessoas, por favor, siga, ative o sininho e dê 5 estrelas agora. Isso ajuda pra caramba, claro, junto com o seu compartilhamento. Se você solta nas redes sociais, então, lindo, maravilhoso. Não esquece de me taguear que eu fico muito feliz. E se você também quiser ajudar financeiramente a gente continuar, afinal, sem dinheiro não dá pra fazer nada. Vai que vai, tem links aí disponíveis na descrição do episódio. Escolhe a forma por onde você vai nos apoiar e se tornar um ouvinte pagão que vai pro grupo de Telegram, ouve gravações do Fofoca, enfim, é uma festa. Obrigada e vamos de programa, tá incrível. Tá todo mundo meio que sem se falar na sua família depois das eleições? E você? Anda desconfiado ou com ranço irremovível por alguém do seu trabalho por causa do voto dessa pessoa? A vida social nunca mais foi a mesma por causa dos ideais e dos valores que as pessoas têm colocado para fora e que são inegociáveis para você? Pois é, tá todo mundo meio que assim. E isso é uma grande armadilha. A gente assistiu nos últimos anos as pessoas substituírem a ciência dos acordos e negociações pelo bem comum, que é o propósito da política, pela total divisão e afastamento. A gente vem se isolando de quem a gente ama ou precisa conviver por causa de ideologia ou posicionamento. E como sociedade, eu adianto que não dá para viver assim. As consequências são devastadoras. Mas ainda bem, finalmente escreveram sobre o câncer que virou a polarização na vida dos brasileiros. E o capítulo 1 desse livro, que tá dando o que falar, a gente lê agora. Biografia do Abismo. Como a polarização divide famílias, desafia empresas e compromete o futuro do Brasil. Capítulo 1. Um novo ecossistema de comunicação política. A comunicação de massa é um instrumento que permite aos políticos serem amados e temidos, reunindo ao mesmo tempo as duas características contraditórias que Nicolau Maquiavel dizia serem desejáveis ao príncipe. O primeiro caso de êxito de comunicação política de massa foi do presidente norte-americano Theodore Roosevelt, que transformou os seus programas de rádio em um púlpito de provocações, o Bully Pulpit. Copiando o tom vibrante dos pregadores protestantes, Roosevelt reinventou o papel do presidente dos Estados Unidos como porta-voz de uma plataforma ideológica, arrebanhando o apoio popular à sua guerra contra os monopólios dos bilionários barões ladrões. Décadas depois, seu primo em quinto grau e também presidente, Franklin Delano Roosevelt, usou a mesma mídia. O rádio. Para renovar a relação entre o poder e o cidadão comum. Ao contrário do parente, as falas de Franklin Roosevelt tinham tom de conversa e tentavam reproduzir a intimidade de um bate-papo familiar ao lado da lareira. Quando falava no rádio, Franklin Roosevelt pedia a ajuda dos seus ouvintes nas disputas com o Congresso. Os seus apelos tinham o poder de fazer chover cartas nas mesas dos legisladores, que se sentiam pressionados pelo eleitorado a aprovar as medidas do New Deal.
Os eleitores, acostumados a ouvir os políticos falarem de suas distantes plataformas a um público imenso, ficaram maravilhados com o fato de o presidente passar a entrar nas suas salas de estar, como se estivessem lhes fazendo uma visita naquela noite. Definiu décadas depois o marqueteiro americano Dick Morris. Na Alemanha de 1930, o governo nazista subsidiou a venda de um aparelho de rádio chamado VE-301. O Volksempfänger, rádio receptor popular, era capaz de conectar estações locais em ondas médias e longas, mas tinha pouca sensibilidade para receber sinais de estações mais afastadas, como as emissoras estrangeiras. O rádio era o meio de comunicação favorito de Adolf Hitler, e o número com que o VE-301 foi batizado é uma referência ao dia 30 de janeiro de 1933, quando o líder nazista foi nomeado chanceler. Em 1939, ano do início da Segunda Guerra Mundial, 70% dos alemães se informaram principalmente pelo rádio. No Brasil, Getúlio Vargas entendeu o poder do rádio para legitimar e sustentar o próprio poder. Inaugurado em 22 de julho de 1935, o programa A Hora do Brasil, cujo título mais tarde foi modificado para A Voz do Brasil, se tornou obrigatório quando Vargas virou ditador. Com transmissão diária em cadeia nacional, das 18h45 às 19h45. A partir de 1937, na ditadura do Estado Novo, o governo instalou receptores de rádio com alto-falantes nas praças das pequenas cidades para assegurar que todos pudessem ficar atentos à programação e, lógico, ao próprio Vargas. Diferentemente de Roosevelt, Getúlio não fingia conversar com o ouvinte nem falava de maneira simples, mas com voz impostada e dramática. Seu discurso era empolado, ao gosto do beletrismo da época, o que impunha autoridade e admiração num país em que metade da população era analfabeta. Líder de audiência, a Rádio Nacional, encampada pelo governo de 1940, mantinha uma linha direta que ligava a mesa presidencial à do diretor da estação. A TV teve comprovado impacto no resultado de uma eleição pela primeira vez na corrida presidencial de 1960, nos Estados Unidos, com a transmissão ao vivo de um debate em que o jovem e energético senador John Kennedy se impôs sobre o inseguro e suado vice-presidente Richard Nixon. A partir de Kennedy, a TV passou a ser o principal meio de comunicação dos presidentes norte-americanos. Todo anúncio de projeto de lei, obra de infraestrutura ou guerra passou a ser tratado pela Casa Branca como parte de uma estratégia de comunicação para a TV. A expansão da rede de telecomunicações durante o regime militar transformou a TV no principal veículo de informação do brasileiro, mas a rigidez da Lei Falcão, que a partir de 1976 permitia aos candidatos apenas citar seu nome e o seu número no horário de propaganda eleitoral, atrasou em anos o desenvolvimento da comunicação política. Na primeira eleição direta para presidente pós-regime militar, em 1989, apenas duas campanhas finalistas, a de Fernando Collor e a de Luiz Inácio Lula da Silva, demonstraram saber manejar a comunicação televisiva. A campanha de Collor era publicitária e vendeu o candidato com as mesmas técnicas usadas para produtos comerciais, servindo de modelo para tudo a que se assistiu em outras eleições depois daquele período. Collor foi o primeiro produto político da TV brasileira. Governador e herdeiro de uma das oligarquias de Alagoas, era um eventual candidato a vice-presidente quando, em 1988, reencontrou o amigo e primo Marcos Coimbra, sociólogo e diretor do Instituto Vox Populi, a quem pediu uma pesquisa sobre a eleição do ano seguinte. A pesquisa da Vox indicou que o eleitorado se mostrava desiludido com os políticos profissionais e temeroso de votar em um candidato mais velho, depois que Tancredo Neves faleceu sem ter tomado posse. O imaginário popular captado pela pesquisa mostrava gigantesca repulsa aos políticos profissionais, à corrupção e aos funcionários públicos. Collor tornou-se a resposta a essa demanda.
Aos 40 anos, 1,84 m de altura, físico desportista, Collor tinha um talento nato para a televisão. Reempacotado como líder de uma revolta popular contra as elites corruptas, Collor viabilizou a sua candidatura com 3 programas eleitorais partidários em cadeia nacional, de rádio e de TV. Em 30 de março de 1989, ele se apresentou ao Brasil como o caçador de Marajás, o ousado governador de Alagoas que havia enfrentado os supersalários do funcionalismo público. Bem produzido, o programa intencionalmente lembrava um especial de Natal na TV Globo. No segundo programa, em abril, Collor aparecia como uma reedição dos telejornais dos anos 70, de Amaral Neto, para mostrar as belezas dos rios no Amazonas em oposição ao desperdício de alimentos apodrecidos em armazéns do governo federal no Tocantins. No terceiro programa, em maio, já se assumindo como candidato, Collor prometia casas populares de graça para os mais pobres e a criação de uma procuradoria especial para investigar a corrupção. Segundo o Ibope, o candidato saiu de 9% das intenções de voto em março para liderar as pesquisas em junho, com 32%. Collor realizou o que o cientista político francês Bernard Manin aponta como uma das características da chamada democracia de público: o fato de os candidatos poderem se comunicar diretamente com seus eleitores, dispensando a mediação de relações partidárias com seus ativistas, burocratas e chefes políticos. Segundo Manin, a democracia de público é o reinado do comunicador. Pesquisa do Ibope feita um mês antes do pleito, em 1989, demonstrou a supremacia da TV como meio de comunicação eleitoral. O levantamento indicava as fontes de informação sobre a campanha mencionadas com maior frequência. Conversas com amigos e familiares eram 41%. O horário de propaganda eleitoral gratuita no rádio e TV, 34%. Conversas com amigos e colegas de escola, 27%. Debates de televisão, 26%. E notícias na TV, 20%. Nos jornais, 15%. E no rádio, 10%. Em 13 de dezembro de 1989, Collor e Lula se enfrentaram no segundo e último debate do segundo turno. As pesquisas de opinião mostravam os candidatos empatados na margem de erro, uma surpresa, pois Collor havia saído do primeiro turno com 9 milhões de votos de vantagem. Collor foi melhor no debate, mas essa impressão dependeria da repercussão na TV. No dia seguinte ao debate, o Jornal Hoje, da TV Globo, apresentou uma edição na qual os 2 candidatos pareciam ter tido o desempenho equivalente. À noite, no Jornal Nacional, no entanto, foi exibida uma nova edição do debate, com as frases de Lula ocupando 2 minutos e 22 segundos e as de Collor 3 minutos e 34 segundos. Na edição do Jornal Nacional, Collor foi o tempo todo sintético e enfático, enquanto Lula parecia claudicante, inseguro, trocando palavras. É possível argumentar que a escolha das falas dos 2 candidatos tentou refletir o conteúdo do debate. Mas é impossível defender que o Jornal Nacional buscou refletir o debate de modo neutro e fiel, escreveu o jornalista Mauro Sérgio Conte em Notícias do Planalto. Por décadas, desde então, a Globo foi chamada de Globo Lixo pelos petistas, ataque depois incorporado no léxico dos bolsonaristas. As eleições presidenciais seguintes consolidaram a ideia de que a vitória eleitoral dependia da sua comunicação via TV, o que produziu não apenas uma geração de publicitários famosos como Distorção, na qual cada candidato a cargo de presidente no Brasil passou a priorizar coligações partidárias amplas com o único intuito de obter mais tempo de propaganda, uma vez que o sistema eleitoral define que as coligações de partidos com mais cadeiras no Congresso Federal têm direito a maiores fatias de tempo da propaganda eleitoral gratuita do que as coligações de partidos com menos cadeiras. Depois de Roosevelt no rádio e Kennedy na TV, Barack Obama foi outro ponto de inflexão na comunicação política. Na campanha a presidente dos Estados Unidos em 2008, ele estava presente em 16 diferentes plataformas que eram promovidas e interconectadas em seu website. Todos os posts tinham botões de compartilhamento automático de material no Facebook e no Twitter. Vista até então como apenas um novo instrumento para arrecadação de fundos, a internet passou a ser um jeito de organizar o apoio popular, direcioná-lo e transformá-lo em militância que buscava votos ativamente.
relata o coordenador de campanha de Obama, Ben Self. Com apenas 1 minuto e meio de propaganda eleitoral em 2010, a então ex-ministra Marina Silva foi a primeira brasileira a basear sua campanha na internet. Copiando abertamente slogans e imagens usados pela equipe de Obama, a estratégia abriu uma dúzia de frentes na rede, que incluíam um site oficial, um blog, canais no Twitter, Orkut, Facebook e YouTube, algo inédito no Brasil. O sucesso da candidata, no entanto, não se deveu à sua estratégia digital, mas ao estrago feito no campo petista pelos vídeos no canal do pastor Silas Malafaia no YouTube, que acusou a candidata Dilma Rousseff de, caso eleita, buscar a legalização do aborto. Os ataques de Malafaia impediram a vitória de Dilma no primeiro turno de 2010, e parte dos votos que seriam dela terminou com a evangélica Marina Silva, que teve o melhor resultado de um terceiro colocado na história, com 19,3% dos votos válidos. Em 2018, com ainda menos tempo de propaganda na TV do que Marina Silva, Bolsonaro mostrou o real potencial da internet ao copiar ostensivamente o estilo do seu ídolo, Donald Trump. Homem de TV, o político norte-americano usou o Twitter como seu meio de comunicação primordial, mesmo sabendo que o alcance da plataforma naquele período era mínimo, se comparado ao Facebook. "Eu sou o Ernest Hemingway de 140 caracteres", disse Trump sobre suas publicações. À época, essa era a extensão máxima de cada mensagem da atual rede social X, antigo Twitter. No livro Medo, o jornalista Bob Woodward relata como Trump mandou imprimir as postagens com maior engajamento para analisar se havia alguma lógica entre elas. Ele concluiu que as mensagens mais eficientes eram as mais polarizadoras e ultrajantes. A família Bolsonaro usou a técnica trumpista de gerar raiva e impacto com seus posts, mas o meio de preferência foi o WhatsApp. O aplicativo de comunicação pessoal, que ao contrário das redes sociais, não permite o rastreamento de mensagens. Para o marketing político, a incorporação do WhatsApp à vida do brasileiro talvez seja a mais significativa das inovações tecnológicas deste século. Pesquisa da Secretaria de Comunicação da Presidência da República mostrou que, já em 2014, pela primeira vez, os brasileiros passaram a gastar mais tempo na internet do que assistindo à TV. 3 horas e 29 minutos. No ano seguinte, a pesquisa descobriu que 48% dos brasileiros usavam a internet, e dentre esses, 83% tinham Facebook, 58% WhatsApp e 17% YouTube. Em abril de 2014, o WhatsApp anunciou que sua base de usuários ativos no Brasil somava 45 milhões. 4 anos depois, em 2018, o WhatsApp havia conquistado 120 milhões de usuários, enquanto o Facebook atingia a marca de 127 milhões de contas no país. Em 2019, o Brasil representava cerca de 9% do total de 1,5 bilhão de pessoas conectadas pelo WhatsApp, em 180 países, o segundo maior mercado do aplicativo, atrás apenas da Índia. Em 2018, 70% dos brasileiros, 126,9 milhões de pessoas, usaram a web regularmente. Naquele ano, o número de domicílios com pelo menos um aparelho celular chegou a 93%. Os resultados de uma pesquisa sobre tecnologias da informação e comunicação apontaram também o avanço entre os usuários das classes D e E, de 30% em 2015 para 48% em 2018. Em relação aos dispositivos utilizados, o estudo apontou que 85% dos usuários de internet das classes D e E acessavam a rede exclusivamente pelo celular. No total, o celular era o principal meio de conexão para 97% dos brasileiros. Com apenas 8 segundos de tempo de propaganda em rádio e TV, a campanha de Bolsonaro foi a primeira a comprovar o potencial das redes sociais. Em 2015, o filho e vereador Carlos Bolsonaro havia iniciado as primeiras correntes de WhatsApp para a disseminação da propaganda bolsonarista. Desde então, cotidianamente, os membros da família Bolsonaro passaram a distribuir informações e contatos em vários estados. E estes as redistribuíram para grupos de WhatsApp, que à época não tinham limitação no número de membros. A fanpage de Bolsonaro no Facebook foi criada em 14 de junho de 2013, durante a explosão de protestos anti-governo,
Um ano depois, o perfil oficial já era uma das principais âncoras da rede antipetista, formada por grupos de várias orientações ideológicas. Em 2017, quando ele exercia o seu 7º mandato como deputado federal pelo Rio de Janeiro, a página tinha 4,2 milhões de seguidores no Facebook, superando a do ex-presidente Lula, com 2,9 milhões. Batalhões de voluntários compartilhavam as suas postagens e criavam comunidades online, dedicadas a galvanizar o apoio à sua candidatura. Acostumado a fazer a comunicação estrategicamente orientada apenas nos anos eleitorais, o PT foi massacrado. Em 18 de outubro de 2018, a repórter Patrícia Campos Melo publicou no jornal Folha de São Paulo o primeiro de uma série de artigos comprovando a existência de um esquema ilegal de disparos em massa de mensagens pelo WhatsApp para ajudar a eleição de Bolsonaro. Sem declaração à Justiça Eleitoral, cometendo, portanto, crime de Caixa 2, empresários financiavam o envio de dezenas de milhões de vídeos, áudios, memes, piadas, montagens de mamadeira de piroca, fotos de mulheres ensaiando sexo com cruzes falsamente atribuídas aos protestos do Ele Não, e qualquer argumento que pudesse trazer um voto a mais a favor de Bolsonaro. I know every operating system like the back of my hand. I have 25 years of experience and have worked with several people from your company. I've been recognized for my passion. My team is everything. LinkedIn delivers candidates who rise above the rest. With an up-to-date view into shared connections, skills, and interests you won't find anywhere else. See why 86% of small businesses who post a job on LinkedIn get a qualified candidate within a day. Post a job for free at linkedin.com/achieve. LinkedIn, your next great hire is here. Hey, it's Paris. You know I love sparkly things, right? Like stars. Duh. And thanks to Hilton and AutoCamp, I just slept under them. Picture me, serving looks by the fire outside my luxurious Airstream, making s'mores with the kids, while a national park is our backdrop. The great outdoors meets Hilton hospitality. That's hot. Explore all the new ways to stay at Hilton.com. Hilton for the stay. Um estudo de 2019 do Departamento de Ciência da Computação da Universidade de Northwestern, nos Estados Unidos, mostrou que os grupos de WhatsApp de direita no Brasil compartilhavam na época mais conteúdo multimídia e vídeos do YouTube que os de esquerda. Nos grupos de direita, 46,55% dos usuários encaminhavam esse tipo de mensagem durante a campanha eleitoral, sendo que nos de esquerda eram apenas 30,9%. Com Collor, vimos a emergência de um fenômeno propagado pelas redes de televisão. Bolsonaro não só nos mostrou que a era da televisão estava se encerrando, como uma nova era começava, a das campanhas feitas nos subterrâneos da sociedade por meio das redes sociais, avaliou o cientista político Jairo Nicolau. Usando dados de uma simulação do segundo turno feita pelo Instituto Datafolha no início de outubro de 2018, Nicolau mostrou que, excluídos os indecisos e os que pretendiam se abster, a maioria dos eleitores que utilizavam o WhatsApp ou o Facebook declarava preferência por Bolsonaro. Entre os que não utilizavam nenhuma das duas plataformas, a maioria pretendia votar em Haddad. A eleição de 2018 no Brasil foi a primeira em que ficou comprovada a influência do WhatsApp na formação de clusters para a distribuição de informação, verdadeira ou não, de cada candidato. No ano seguinte, o fenômeno se repetiu nas eleições da Índia. A campanha de reeleição do primeiro-ministro Narendra Modi, em 2019, distribuiu de graça milhões de aparelhos celulares que vinham com o aplicativo do partido do candidato e o WhatsApp pré-instalados. O aparelho só funcionava se o usuário lesse as mensagens da campanha. Modi foi reeleito. O Zap no Planalto. Meia hora depois de ter a vitória confirmada no segundo turno, em 2018, Bolsonaro falou aos brasileiros por meio de uma transmissão ao vivo no Facebook, rompendo uma tradição de décadas na qual os presidentes eleitos discursavam para emissoras de rádio e televisão. Ele apareceu em casa entre a mulher, Michele Bolsonaro, sentada à sua direita, e um intérprete de língua brasileira de sinais, Libras. O pronunciamento de quase 8 minutos consagrou a influência do Facebook na sua eleição.
cerca de 330 mil pessoas acompanharam a transmissão. 1 hora mais tarde, o vídeo tinha 2 milhões de reproduções e mais de 350 mil comentários. Bolsonaro, à época, somava 2 milhões de seguidores no X e 5,6 milhões no Instagram. Ao contrário de outros presidentes, uma vez eleito, Bolsonaro manteve a máquina digital operando como se a campanha não tivesse terminado. O uso intensivo de sua conta no Twitter substituiu a necessidade de um porta-voz formal. As transmissões semanais no Facebook viraram o seu canal direto com a sociedade, dispensando as tradicionais entrevistas coletivas de imprensa. As gravações de conversas com os seus apoiadores no cercadinho do Palácio da Alvorada se tornaram peça de propaganda diária, e a principal produtora de comunicação presidencial era uma força-tarefa de servidores lotados no Palácio do Planalto e comandada de fora do governo por um dos filhos do presidente, o vereador Carlos Bolsonaro. Foi uma experiência radical de eliminação da intermediação da mídia tradicional, os chamados gatekeeper, imitando e expandindo o modelo adotado havia 2 anos por Trump. Bolsonaro foi o primeiro presidente digital da nossa história. Foi ele quem inaugurou a substituição dos releases de imprensa por tweets, das coletivas por cercadinhos e dos posicionamentos por lacradas. Ao longo do mandato, Bolsonaro foi alinhando seu estilo personalista como parte da comunicação oficial do governo. Os vídeos no Facebook passaram a conviver com transmissões de pronunciamentos oficiais em rádio e TV. A distribuição de informações ganhou um caráter mais profissional e a distribuição das verbas publicitárias privilegiou as empresas de mídia que defendiam o governo, como Jovem Pan, Record, Revista Oeste e Brasil Paralelo. A família Bolsonaro passou a gerir um ecossistema de comunicação que incluía as falas diárias no cercadinho do Alvorada, as lives semanais no Facebook, os tweets ao longo do dia, os posts no Telegram feitos sob medida para serem compartilhados em grupos, as correntes de WhatsApp, o apoio de veículos tradicionais, entrevistas regulares e apresentadores populares como José Luiz da Atena, Siqueira Júnior e Ratinho e a distribuição de áudios para rádios do interior. O sistema era tão eficaz que, junto ao volume extraordinário de recursos do auxílio emergencial, ajudou a segurar a popularidade de Bolsonaro depois do desgaste causado pela má gestão da pandemia de Covid-19. Após um primeiro ano de mandato de boa vontade da mídia tradicional em função da reforma da Previdência, Bolsonaro foi o primeiro presidente a sobreviver a 3 anos seguidos de uma oposição dura de veículos do Grupo Globo. Embora a aprovação ao governo Bolsonaro tenha sofrido uma queda no início do mandato, a partir da montagem desse novo ecossistema de comunicação, o presidente manteve suas taxas razoavelmente estáveis. Em 2017, a Quaest desenvolveu um algoritmo de inteligência artificial capaz de revelar o grau de popularidade digital de uma personalidade ou marca, agregando 152 variáveis extraídas de 6 plataformas: o antigo Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Google e Wikipedia. Com o produto batizado de Índice de Popularidade Digital, o IPD, a Quaest passou a publicar regularmente os indicadores de reputação das principais lideranças políticas do Brasil. Uma comparação da evolução do IPD de Bolsonaro ao longo do mandato revela que o presidente conseguiu manter patamares altos de influência até a decisão de acabar com o auxílio emergencial de R$ 600 em dezembro de 2021. Na campanha eleitoral, quando o Bolsa Família foi substituído pelo Auxílio Brasil, retornando ao valor mínimo de R$ 600 e a máquina de propaganda estava no máximo, o indicador voltou ao mesmo nível do início do governo. Analisando a série de pesquisas Genial Quaest, é possível encontrar uma correlação entre as fontes de informação política dos eleitores e suas preferências partidárias. A série revela diferenças no consumo de informação política entre os grupos de idade, renda e escolaridade. A influência da TV cresce com a idade e as redes sociais predominam quanto maior é o grau de escolaridade do eleitorado. Na sondagem de agosto de 2021, 57% dos entrevistados diziam se informar principalmente pela TV, indicador que foi caindo até se estabilizar em torno de 36%.
As redes sociais foram a segunda principal fonte de informação, subindo de 21% para 30%. As pesquisas deixaram evidente o poder digital de Bolsonaro e apontaram um claro viés pró-Lula entre os que se informam pela TV. Entre os entrevistados, que em abril de 2023 disseram ter votado em Lula no ano anterior, 46% declararam que se informam pela TV e apenas 20% pelas redes sociais. Entre os que afirmaram que votaram em Bolsonaro em 2022, 36% consomem informação pelas redes e 27% pela TV. A diferença entre eleitores conectados à TV e às redes é encontrada também na avaliação dos primeiros meses de governo Lula. Na média, 37% dos eleitores consideravam o governo positivamente em junho de 2023 e 27% tinham avaliação negativa. Entre os que se informam pela TV, a avaliação positiva era de 46%, enquanto a negativa alcançava 19% apenas. Em sentido inverso, entre as pessoas que se informam nas redes sociais, o governo Lula tinha avaliação negativa de 39% e positiva de apenas 26%. Há uma ironia revelada na análise dessas pesquisas de abril de 2023. Depois de décadas de conflito aberto com a TV Globo, os lulistas de 2023 majoritariamente se informavam pela emissora ou por seu canal pago de notícias, a Globo News, enquanto os bolsonaristas davam preferência para a Record e a Jovem Pan, emissoras que apoiaram o governo Bolsonaro explicitamente. Entre os eleitores que se informam pela Jovem Pan, 83% desaprovavam o governo Lula. Entre os espectadores da Globo e da Globo News, 53% avaliavam o governo positivamente. Na média do eleitorado, 36% tinham avaliação positiva e 29% negativa. Ao perguntar sobre os portais e blogs, a pesquisa Genial Quest, de abril de 2023, registrou mais um marcador da polarização. O portal G1 do Grupo Globo era o favorito dos eleitores lulistas, com 28%. O ecossistema da extrema-direita, formado pela Jovem Pan e pelos canais das produtoras Brasil Paralelo e Brasil Sem Medo nas redes, tem 20% da preferência dos bolsonaristas. Essa diferença na fonte de informação se reflete na avaliação do governo. Os eleitores que se informam pelo G1 tinham, em abril de 2023, uma avaliação melhor do governo Lula do que a média, enquanto o público da Jovem Pan, do Brasil Sem Medo e do Brasil Paralelo percebia um país oposto ao registrado pelos demais brasileiros. Um novo ecossistema de comunicação política. A partir da eleição de 2022, a consolidação de um ecossistema de comunicação política enviesado produziu dissonâncias cognitivas coletivas, capazes de sugar a energia de todos no bate-rebate diário do que é verdade ou mentira. Nesse ecossistema, os eleitores tentam minimizar os efeitos dessa sensação de conflito mental, recusando a informação que contraria suas crenças, ou buscando informação que reforce o que pensa. Isso explica o comportamento tão emocional em relação aos veículos de comunicação, aos jornalistas e aos institutos de pesquisa. Os eleitores tentam desviar das dissonâncias consumindo informação apenas sobre aquilo que lhes interessa. Esse fenômeno de desvio ou recusa é conhecido como viés de confirmação, termo criado pelo psicólogo inglês Peter Watson, que se refere à teoria de interpretar os fatos de maneira a aceitar apenas as crenças pré-existentes. Quando isso ocorre, a pessoa tende a escolher a fonte das suas informações, com base no que ela quer ouvir, desprezando aquelas que contrariam as suas convicções. Assim, toma decisões ignorando informações relevantes que poderiam fazê-la mudar de comportamento. Na eleição de 2022, esse ecossistema ficou escancarado. Para evitar a vitória do adversário, valia tudo: espalhar mentiras, defender o indefensável e romper com amigos e familiares. É como uma câmara de eco, na qual o eleitor ouve ressoar exatamente as suas próprias ideias. Toda a ação da justiça para tentar limitar a disseminação de notícias falsas era imediatamente atacada como forma de censura, uma tática usada particularmente pelo bolsonarismo no Brasil para reforçar aos olhos dos seus eleitores que a justiça estava sendo parcial contra o candidato. Em muitos casos, adotava-se o discurso em defesa das liberdades democráticas, especialmente o da liberdade de expressão, para ameaçar a própria democracia.
O problema, como no famoso aforismo de Isaiah Berlin, é que a liberdade total dos lobos é a morte dos cordeiros. Esse fenômeno é comum nos esportes. Grandes clubes de futebol oferecem canais de streaming que narram as partidas exclusivamente do ponto de vista do seu time. Quem já acompanhou uma partida dessas sabe que está comprando parcialidade. Tal pessoa quer assistir a um jogo que considere pênalti toda vez que o seu atacante cai na área, que decrete impedimento todas as vezes que o adversário chute a gol e que julgue como histórica toda e qualquer vitória. A experiência pode ser uma catarse no futebol. É daí que vem a fama de Galvão Bueno narrando as vitórias de Senna e as conquistas da seleção brasileira. Ele era um torcedor brasileiro narrando os jogos exatamente como um torcedor gostaria de estar vendo. Quando se trata de política, esse fenômeno é mais problemático, já que interfere na maneira como as pessoas interpretam informações e tomam decisões importantes. Usando como referência uma teoria da ciência política chamada raciocínio motivado, os pesquisadores Frederico Batista Pereira, Natália Bueno, Felipe Nunes e Nara Pavão mostraram que a aceitação de correções de agências de fact-checking na eleição de 2018 estava relacionada à oposição política dos eleitores. Os autores conduziram alguns experimentos em survey para testar a eficácia de vacinas contra as fake news. Depois de submeter os entrevistados a uma bateria de notícias que poderiam ser verdadeiras ou falsas, os pesquisadores apresentaram aos participantes do estudo versões que desmentiram as informações apresentadas. Os resultados demonstravam que o eleitor em geral aceita apenas aquilo que converge com suas crenças iniciais e rejeita aquelas que contrariam a sua opinião, não importando se a informação recebida é ou não verídica. Mesmo confrontado com a verdade, o eleitor acredita naquilo que é compatível com o seu sistema de crenças, ou seja, ele acredita no que prefere acreditar, mostra o experimento. Ao contrário do senso comum, a crença em fake news não está correlacionada à escolaridade, renda, gênero ou idade do eleitor. É a afiliação política do eleitor que conta. Os pesquisadores americanos Daphna Oyserman e Andrew Dawson comparam o compartilhamento de fake news a uma espécie de teste de lealdade para militantes políticos. Em geral, eles compartilhavam vídeos, posts e memes do seu grupo político não apenas porque acreditam que estão disseminando verdades, mas porque, segundo os autores, é nisso que eles querem acreditar. Para adeptos de líderes carismáticos, dizem Oyserman e Dawson, a verdade dos fatos, tomados um a um, não importa. Verdadeira seria somente a mensagem no seu conjunto, que confirma o viés do eleitor. Disseminar notícias que ajudam o seu candidato, mesmo que sejam falsas, parece ser um ato messiânico. É uma tarefa a ser cumprida. Mais do que mostrar que estava certo na mesa de jantar, mais do que mostrar que tem informação também. O ato de espalhar notícias acaba cumprindo um papel de se sentir útil. Cumprir a tarefa de disseminação, por que não dizer de evangelização, é um ato de pertencimento a um grupo. Pesquisadores das universidades de Princeton e Nova York avaliaram perfis de 3,5 mil usuários do Facebook durante a eleição presidencial de 2016, nos Estados Unidos. Os que tinham mais de 65 anos compartilharam 7 vezes mais notícias falsas do que os mais jovens, com idades entre 18 e 29. O uso de fake news para influenciar a opinião de eleitores não tem nada de novo. O que é novidade é a capacidade das narrativas de chegar a tantas pessoas em tão pouco tempo. A propaganda política que se reproduz no Facebook, no X, no YouTube, no WhatsApp e no TikTok se espalha como uma enxurrada de informação, cada postagem confirmando a anterior, cercando o eleitor por todos os lados. Ao definirem método de propaganda no governo Vladimir Putin, os norte-americanos Christopher Paul e Miriam Matthews o compararam com o que acontece quando uma mangueira de água, sob forte pressão, dispara jatos em múltiplas direções, de forma descontrolada. É uma tática conhecida por dar ao eleitor viés de confirmação na mensagem original. A familiaridade com um discurso que ele pode repetir é a sensação de pertencimento a um grupo. Na guerra pelo engajamento nas redes sociais, o sucesso é medido pela capacidade de o líder gerar seguidores orgânicos, que nada mais são do que a versão digital do militante partidário dos tempos pré-internet.
Na lógica do algoritmo, o engajamento não é obtido por mensagens que unam a sociedade, mas por aquelas que inflamam paixões, especialmente o medo, o ressentimento e a repulsa, como explicou o cientista político italiano Giuliano de Empoli. Cultivando os ódios de cada um sem se preocupar com a coerência do coletivo, esse populismo digital dilui as possíveis diferenças entre seus apoiadores e rearticula o conflito político tendo como base uma simples oposição entre o povo e as elites. Autor de um clássico sobre o uso político das redes sociais em países tão diferentes quanto a Rússia, a Índia e a Inglaterra, o pesquisador russo Peter Pomerantsev tem um viés pessimista. Não é que as redes sociais mudem as mentes das pessoas, é que elas geram uma normalização artificial da mentira. Esse novo contexto de comunicação criou as condições de um novo tipo de disputa política, em que os lados, cada um na sua bolha, reproduzem suas convicções e seus preconceitos sobre si mesmos e sobre o outro lado. Isso acaba por gerar um sentimento novo de identidade pelo conteúdo. Não é uma identidade nacional, mas uma identidade de grupo. A personalidade, a trajetória e o modo de ver o mundo dos dois líderes políticos mais populares dos últimos tempos, quando combinados a esse novo ecossistema, produziram um novo formato de disputa, que é o que a gente vai discutir no próximo capítulo. This episode is brought to you by FX's Alien Earth, the official podcast. Each week, host Adam Rogers is joined by guests, including the show's creator, cast, and crew, in this exclusive companion podcast. They will explore story elements, deep dive into character motivations, and offer an episode-by-episode behind-the-scenes breakdown of each terrifying chapter in this new series. Search FX's Alien Earth wherever you listen to podcasts. E agora, de ouvinte, eu te convido a ser leitor. Você acabou de ouvir o capítulo 1 de Biografia do Abismo, como a polarização divide famílias, desafia empresas e compromete o futuro do país. A obra foi escrita por Felipe Nunes e Thomas Trauman, a quem eu tenho imenso apreço e que me enviou o exemplar com o maior carinho. Muito obrigada, Thomas. E foi publicado pela editora HarperCollins. É uma delícia de ler, ele é tunado de reflexões, de informações, de referências bibliográficas para você continuar se informando. É cheio de gráficos, as pesquisas todas que eu citei aqui, todas têm a referência visual de gráficos para vocês entenderem melhor. E tem 211 páginas. É um livro que está fazendo maior sucesso entre jornalistas, políticos, pesquisadores de política, comunicadores, publicitários. Eu amei, eu recomendo demais, tá? Biografia do Abismo. E se você curtiu o livro, o link para comprar tá aí na descrição do episódio, então tá bom, é só você clicar e fechar sua compra. Se você gostou também deste programa, fica aí que tem episódio bom de um dos nossos podcasts que vai vir na sequência. Não esquece de compartilhar nas suas redes sociais este programinha pra gente ter mais seguidores, mais ouvintes, pra mais gente conhecer o nosso trabalho e o algoritmo entender que este podcast é um conteúdo que vale a pena. A gente se vê no próximo programa e até lá!